Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, horário, a data estelar, o nosso tema de hoje da aula 291, nós falaremos sobre social media profissional. Quais são os princípios, o que diferencia um gestor de redes sociais profissional daqueles que são hoje a imensa maioria, a realidade do mercado, que são gestores de redes sociais que trabalham por meio salário mínimo. O que eu quero dizer? Pessoas que acabam ocupando aí 3, 4 ou 5 perfis simultâneos, cobrando R$400 por mês de cada um deles, para fazer atualização de perfil, para ficar postando, fazendo post de feed, fazendo post de story, de vez em quando uma caixinha, abre a caixinha, responde 2 perguntas e abre o direct, tá cheio de pergunta e ninguém responde aqueles directs e o dinheiro tá no direct. Eu quero falar um pouco sobre isso, não deixa de ser uma aula para ficar para sempre aqui no Novo Mercado, com os princípios do que eu acredito que deve haver num profissional, num gestor de redes sociais profissional, para que ele possa cobrar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, para que ele possa cobrar 2, 3 mil reais, ter 3, 4 clientes, realizar um belo trabalho com todos esses clientes e todo mundo satisfeito. E por que o mercado chegou a esse perfil que nós temos hoje? Eu gosto de contar essa história que, quando eu comecei no marketing digital, há 12 anos atrás, todo mundo fazia tudo. Eu costumo dizer isso. 12 anos atrás, quando eu comecei, todo mundo fazia tudo. Era muito comum que nós tivéssemos pessoas que eram, ao mesmo tempo, produtores de conteúdo, copywriters, designers, pessoal de SEO e estrategistas, marqueteiros, editores de vídeo. Todo mundo fazia tudo muito mais ou menos. Era tudo muito ruim. Então os vídeos eram editados ruins, os equipamentos eram meia boca. Quem é que lembra daquela clássica entrevista do Érico, que foi até aquele momento a entrevista mais importante da carreira dele, quando ele foi lá nos Estados Unidos e entrevistou o Jeff Walker, ele tava com um microfonezinho de lapela, assim, ó. Ele falava e passava pro Jeff Walker. Parecia, o que parece isso daqui que eu tô fazendo, ó? Era assim a entrevista, né? E as edições de vídeo eram muito simples e os textos eram muito simples. À medida que o mercado amadureceu, houve uma sofisticação do mercado. Cada um foi se encaixando naquilo que fazia de melhor e cada um foi se especializando. O mercado ele amadurece assim. Desde Riqueza das Nações, Adam Smith já dizia que a especialização é a origem da riqueza, do enriquecimento, da sofisticação da sociedade, né? E aí, de repente, tiveram os copywriters, os coprodutores, que não tinham ainda esse nome. Mas o mercado foi amadurecendo. O que aconteceu é que os copywriters deslancharam e houve um trabalho muito bom aí de figuras importantes do mercado, como, por exemplo, o Beto, eu, o Aguiari, por que não? O Aguiari também tem esse percentual, sim, de contribuição. E muitos outros redatores foram contribuindo para que o copywriting fosse crescendo no mercado. Houve o fenômeno do coprodutor. A Priscila Zilli encabeça bem esse fenômeno, né? E ela trouxe os holofotes para a figura do coprodutor. Chegou o Pedro Sobral e pegou uma profissão que ninguém conhecia, chamada Media Buyer, que as agências contratavam esses rapazes para fazer outbound, que é compra de anúncio. E o Pedro criou literalmente a expressão gestor de tráfego e deu o holofote devido a essa profissão. E o que acabou acontecendo foi que o social media, o gestor de redes sociais, ele ficou para trás nisso daí. A profissão do gestor de redes sociais, pouco a pouco, à medida que os outros pares iam crescendo e amadurecendo, hoje em dia você tem consciência que um bom copy vai te custar 3, 4, 5, 6 mil reais por mês e ele não tem direito de exclusividade com você? Hoje você sabe que um coprodutor vai te cobrar 20, 30, 40% do lançamento e ele não tem direito de exclusividade com você? Em contrapartida, gestor de redes sociais se tornou sinônimo de cabide de emprego. É um emprego menor. É uma coisa menor que eu chamo para resolver um problema e que problema é esse? Minha rede social tá parada e eu não quero mexer nela. Gestor de redes sociais se tornou sinônimo de emprego para cunhado, emprego para prima, para sobrinho, para irmão. Aí você tem aquele irmão que abriu o negócio, tá vendendo, fez a lojinha tá vendendo, fez o iFood tá vendendo.
Tá no Mercado Livre, tá vendendo, aí tem um outro irmão lá, meio vagabundo, encostado, fez faculdade, não tem emprego, não se encontra, tá no Uber, tá fazendo Uber, a mãe começa, e é sempre assim, né? A mãe começa a encher o saco do filho. Sabe, Carlos, o Bruno podia trabalhar com você, o Bruno podia te ajudar. Nossa, o menino tá no Uber à noite, Carlos, tá lá correndo perigo, Carlos, olha a gasolina, Carlos, chama ele, chama ele. A Anália tá falando verdade, a Rebeca tá falando triste realidade, e é verdade. A Alexandra falou, justamente, ficamos pra trás e sem valor. Vamos chegar nesse ponto. E aí o que o irmão que tá fazendo o negócio acaba decidindo? Ah, vem aqui, Bruninho, porra, vem trabalhar. Fica aqui com essa rede social, fica aqui com o Instagram. O que você precisa fazer? Ah, você precisa dar uma mexida aí, faz alguma coisa. E acabou se tornando cabide de emprego. Acabou se tornando aquela posição estratégica que é... Você pega o parente que a tua família tá enchendo o saco pra você empregar e você vai lá e transforma ele em gestor de rede social. E você não precisa ensinar nada pra ele. Ele não precisa dar resultado nenhum. Ele fica lá fingindo que trabalha e você fingindo que ele tá trabalhando. Olha o que a Carla tá falando. Já coloquei o meu irmão pra fazer, ele tava à toa. E foi assim que nós, quando eu falo nós, eu não tô falando de vocês, alunos da audiência. Eu estou falando de nós, profissionais do mercado digital. Nós, players mais antigos. Nós, perfis de maior evidência. Foi assim que nós matamos essa profissão. Foi assim que nós pegamos uma profissão importantíssima para o mercado e matamos ela. E aí a pergunta que você vai me fazer é a seguinte: Ícaro, se a profissão é tão importante, como é que ela foi morta desse jeito? Se ela é tão importante assim, por que as pessoas ficavam dando o cargo dessa posição tão importante para sobrinho, para cunhado, para irmão? E aí vem a questão. Agora eu quero que vocês me respondam na cabeça de vocês. Quem é o social media do Ícaro de Carvalho? Quem é o social media da Priscila Zilo? Quem é o social media do Pedro Sobral? Quem é o social media do Érico Rocha? Quem é o social media do Aguiari? Quem é o social media do Beto? Quem é o social media do Felipe Miranda? São eles mesmos. A posição é tão importante, ocupar esse espaço é tão importante que nós mesmos, donos da empresa, fazemos. É uma posição tão importante que eu não quero sair, porque eu sei quanto custa estar aqui. Eu sei que ninguém vai fazer story como eu sei que ninguém vai fazer feed como eu sei que ninguém vai responder direct como eu sei que ninguém vai entender a audiência como eu entendo. Ninguém vai pensar estratégia como eu penso. Agora vem a seguinte questão: e quem não tem essa inclinação natural a ser gestor de rede social? Quem não quer fazer isso? Você acha que é todo mundo que quer estar nessa vida de ficar o dia todo digitando? Uma vez eu estava conversando com um amigo e a gente estava sentado no Outback. Era um amigo que não me visitava há muitos anos, Rafael Reis. Um beijo pra você, um dos grandes amigos que a internet me trouxe. E ele tava falando assim: você virou blogueiro mesmo, hein? Ó lá, tá sempre com esse celular na mão. E eu falei assim pra ele: cara, presta atenção nessa frase. Eu não lembro qual foi a última vez que eu sentei num restaurante e não fotografei a comida antes de olhar pra ela, de poder comer. Vocês vão ver que toda vez que eu tenho foto de comida, eu tô lá, eu sento, pego meu prato, faço uma foto, respondo um post. Como é? Quem quer viver essa vida o tempo todo? Mas é importante. Ícaro, mas essa é uma vida muito específica, uma vida de um influenciador, de um blogueirinho. Negativo. Consultório de oftalmologia, açougue, hamburgueria. Quem não conhece aí o hambúrguer do Netão do Bom Bife? Cara, todo trabalho bom de empresa dá trabalho pra caramba, cara. Todo perfil bem trabalhado de Instagram dá trabalho, porque reúne uma série de conjuntos de conteúdos que precisam ser produzidos todos os dias. A questão é que o mercado soterrou esse profissional, o mercado transformou esse profissional em um profissional de segunda classe e é uma chamada de responsabilidade aqui do novo mercado de resgatar o prestígio desse profissional. Por quê? Porque tem um monte de gestor de rede social ganhando muito dinheiro, mas esses caras não são vistos.
Esses caras não são vistos por quê? Porque a impressão que tem é: nossa, eu tô precisando de um menino bom pra mexer no meu Instagram. Como assim menino bom pra mexer no meu Instagram? É uma profissão. É um profissional estratégico. Estratégico até demais. Então vamos lá. Agora que vocês entenderam a ambientação, eu só quero encerrar essa pequena introdução aqui com uma última explicação. Por que a nossa escola decidiu investir no social media? Porque eu acredito estrategicamente, estou abrindo o jogo para vocês, eu estou falando aqui sem cortina de venda, sem falar como vendedor para vocês, porque eu acredito que é o que vai trazer mais dinheiro pra gente. Ponto. E quando eu falo pra gente, não é pra gente, Ícaro de Carvalho, só não. É pra todo mundo que tá aqui. Eu acho que o futuro do novo mercado tá no mercado de trabalho. Eu acho que todo empreendedor que tem um negócio e que não quer fazer gestão de rede social, ele precisa contratar um gestor de rede social. Ele não encontra gestor de rede social aqui. Não encontra, ponto. Nós formamos milhares de copywriters, nós temos um monte de coprodutor formados pela Priscila, milhares de coprodutores formados pela Priscila, nós temos milhares de gestores de tráfego formados pelo Sobral e pelo Tesman, nós temos um monte desses profissionais. A Soraya tá falando agora, eu sou social media, mas não tenho equipe. Ela tá falando do próximo passo. Nós vamos formar, inclusive, essas pessoas que serão no futuro sua equipe. Então nós temos uma área. Vocês viram o post da Anitta que eu fiz hoje? A Anitta trocou mais de 20 vezes a equipe de redes sociais dela. Nós temos uma área carente de gente. E vocês sabem que quando a área tá carente, quem sai primeiro pronto já sai buscando, cara, emprego imediato. Emprego imediato. Eu tenho certeza que as pessoas que forem boas gestoras de redes sociais, elas vão ter 3, 4, 5 clientes ali na carteira dela, rodando para ela, trabalhando com ela, sem ter toda aquela curva de comprometimento que tem, por exemplo, um coprodutor, que vai virar praticamente um sócio do cara. Então, assim, é o que eu acredito que vai desenvolver o mercado, é o que eu acredito que vai libertar um monte de empresário que não quer olhar para o Instagram. E eu não quero que você fique olhando o Instagram não, se você é empresário. Eu quero que você pense no teu negócio. Eu quero que você melhore o teu produto, seus canais de venda, seu time de vendas. Eu quero que você melhore a tua compra, a tua margem. Eu quero que você vá aprender gestão. Então, assim, eu não quero que você fique pensando qual é o story que eu vou fazer hoje. Eu quero que você pense, cara, como é que eu melhoro o meu produto? Como é que eu atinjo mais pessoas? Como é que eu acesso mais canal de venda? É isso que eu quero que você veja. Então, vamos lá. Qual é... Terminada essa introdução, eu quero falar para vocês um pouco sobre o que vocês devem buscar. Porque eu não estou falando aqui para... o Ícaro está fazendo essa aula só para vender formação de social media. É claro que eu quero vender formação de social media. Você sabe quanto meu filho come de sashimi todo dia? É claro que eu quero fazer um moleque pagar as contas lá. É claro que eu quero vender social media, mas o meu compromisso aqui com vocês agora, 7 horas e 15 minutos, é com você que está na anuidade, na assinatura, para você que é nosso aluno, não é? Do novo mercado, da escola. E eu vou te ensinar também. É claro que eu não posso te ensinar com toda a profundidade, é claro que eu não posso te ensinar eu não posso fazer uma formação de dezenas de horas numa aulinha de 1 hora. Mas eu vou fazer o possível. Se eu não conseguir, paciência, eu vou correr o máximo possível. Eu vou fazer um resumão, um overview de tudo que a gente vai falar com bastante aprofundamento lá na frente. Mas se você não quiser comprar, você tem pelo menos uma ideia do que eu devo buscar, onde é que eu devo procurar, o que é que eu devo ir atrás, para sozinho você se tornar pelo menos um profissional melhor, mais competitivo, mais diferenciado. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de todas as grandes diferenças que separa um gestor de rede social profissional do primo, do cunhado, um gestor de redes sociais profissional, ele tem 3 grandes verticais de conhecimento: conteúdo, técnico e de gestão. O que significa isso? Eu quero que vocês entendam que vocês não vão conseguir pedir um salário de 3, 4, 5 mil reais por um trabalho de meio período sem exclusividade para alguém, ou 6, 7, 8 mil reais por um trabalho CLT ou com exclusividade PJ para alguém, se vocês não souberem essas 3 verticais. A primeira vertical, conteúdo. O que é conteúdo, Ícaro? Você tem que saber o que postar, como postar, quando postar
E por que postar? O que significa isso? Pessoal, você tem que saber o que postar. Vamos começar nessa ordem que eu escrevi aqui. O que postar? Você tem que saber exatamente o que é um post de feed. E quando eu falo que é um post de feed, não é eu sei o que é um post de feed, cara, aquele quadradinho com imagem que fica no perfil. Você tem que saber qual é o princípio que norteia um post de feed. Pessoal, tem aluno aqui meu, tem copywriter certificado meu, que sabe o que é isso, porque eu passei na formação de copy qual é o propósito do feed. O que é o propósito do feed? Uma sequência ininterrupta de grandes statements da empresa. Cada post de feed é uma verdade revelada. Por isso que eu não gosto daqueles feeds zoado, que todo dia tem 3, 4 posts, que é um pedacinho de um vídeo, um pedacinho de depoimento, uma foto de um aluno, uma frasezinha, um print de um post do Twitter. Eu não gosto disso. Aí, cara, mas dá certo, não me importo, é feio. Um post de feed deve ser um tesouro liberado para audiência. Tem que ser um post que quando cai na timeline, o cara olhe para a foto bonita, trabalhada, feita por um designer ou tirada numa boa câmera ou por um bom celular ou com um bom trabalho de filtro e de edição, pode ser pelo celular mesmo. Mas deve ser um grande statement, uma grande afirmação da empresa. Então é um post em que ela fala sobre a importância da qualidade no processo de produção, por que os clientes são tratados com tanto carinho, qual foi o grande ponto de virada da empresa, quando é que nós começamos a crescer, por que nossos funcionários importam pra gente, qual é o papel da nossa empresa na sociedade. Se você é um influenciador, o que significa trabalho duro para você, o que é sucesso para você. Olhem o post que a Betina fez hoje. Infeliz em Nova York. Aquilo é um belo post de feed. Por quê? Porque faz um statement. Ela afirma alguma coisa para você. É possível estar infeliz em Nova York. O quê? Deixa eu ler isso daqui. Um post de feed não é para você pegar uma bela foto e postar assim, feliz. Você está gastando um post de feed. Você tem que fazer um texto com uma afirmação no H1, um belo tiro de alerta, alunos formados em copy, vocês sabem o que eu estou falando. E depois uma série de textos de 2 a 3 linhas. Por que alunos de copy? Porque um texto não se parece com uma parede de tijolos, um texto bom se parece com uma persiana aberta. Quais são os 3 motivos que levam você a postar no feed? Primeiro motivo, a expansão da consciência do lead. Por que eu preciso do serviço desse cara? Por que eu preciso do que ele está me vendendo? Por que eu preciso ouvir a mensagem dele? Segundo, provas sociais. Por que eu devo confiar nesse cara? Eu entendi por que eu devo comprar o produto dele, mas por que eu devo confiar nesse cara? Terceiro ponto, introduzir pouco a pouco o seu cliente numa esteira de novos conteúdos. Se você só decorar isso daqui que eu tô falando, eu tenho certeza que na hora que você sentar com o próximo cliente e falar, cara, eu sou gestor de redes sociais, e você falar, eu posso te dizer rapidinho, porque o cara vai falar, pô, mas tu tá me pedindo 3 mil reais, cara, o menino ali me pediu 450, quando você virar pra ele e falar, cara, se você me der 10 minutos do seu tempo, eu te mostro por que eu custo 3 mil reais e o outro custa 350 reais, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei pra onde eu estou indo. Por exemplo, pergunte para esse rapaz por que ele deve postar no feed. O que ele deve procurar quando ele posta no feed. Para que serve o feed? O cara não faz nem ideia. O cara só faz Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, feed é para crescer. Estupidez que um monte de papagaio fala aí. Feed é muito mais do que isso. Feed é a espinha dorsal da mensagem do seu perfil. Agora, e os stories? Atualização diária. Que deve respeitar uma linha editorial, que está lá na aula 141, 2 linhas técnicas, 2 linhas humanas complementares. Quem não viu a aula 141 vai para lá agora. Com que frequência eu faço esses posts, Ícaro? Você vai criar seu calendário editorial. Você vai saber na ponta da língua com que frequência você faz isso, lá na formação. Então assim, vamos lá, respondendo. O que postar? Como postar? Quando postar? O que postar? Feed, story, direct, caixinha, talvez não cabe para todo mundo, live, talvez não cabe para todo mundo, live é uma coisa ainda mais
exclusiva, a live é quase que voltada, presta atenção nisso daqui, a live é quase que uma feature voltada à pessoa física, é pro influenciador. Ai, cara, mas eu tenho uma marca de suplementos e eu quero convidar o Muzi para fazer uma live comigo mostrando o meu produto. Ótimo, é um evento publicitário específico. Mas você não vai fazer live diária como o Muzi na pessoa física faz, como o Ítalo fez durante 2 anos quase. Então tem muitas ferramentas no Instagram que nem serão utilizadas, dependendo do seu tipo de negócio. E ali eu coloco, quando postar? Todos os dias. O que mata uma conta quando ela é gerenciada por um amador? Reutilização de conteúdo. O amador está sempre reutilizando o conteúdo. Tem um feed aqui com 50 imagens, ignora isso daqui, foca só nesse feed, eu fiz pra gente não perder muito tempo. Vocês já viram um feed assim? Daí essa imagem aqui de 3 meses atrás, ela vai lá e aparece aqui de novo, igualzinha. Cara, isso mata. Isso mata o perfil. Aí você tem um perfil com 39 mil seguidores, que muitos deles foram comprados, né? E você tem um post de feed com 3 comentários. É isso que um cara de R$350 por mês faz. Então a primeira obrigação sua como social media profissional é entender tudo profundamente quando o assunto é conteúdo. Você tem que entender o que postar, como postar, você tem que entender por que o feed é diferente do Stories, aprender a fazer um trabalho de gerenciamento de direct. Eu tava treinando e eu tava já gravando as aulas, né? Tava treinando na segunda-feira, lá na academia, no jiu-jitsu. E aí chegou um faixa preta, um cara que me amassa, que não dá nem pra respirar perto dele. E ele falou assim, cara, eu queria melhorar um pouco o meu Instagram, eu tô melhorando. E ele seguiu umas dicas que eu dei. Ele melhorou, ele começou a usar os destaques mais bonitinhos, ele criou uma bio direitinho, ele tava seguindo minhas dicas. Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, abre o direct agora e me mostra quantas mensagens de direct não respondidas você tem. Ele tinha um monte. Eu falei, cada direct não respondido é dinheiro deixado na mesa. O que social media amador faz? Ele responde direct. Isso é ótimo, um outro discurso ótimo para você inserir na hora que você está negociando com o seu contratante. Olha, esse cara dos R$300, ele vai responder direct. Eu sou capaz de... Primeiro ponto, identificar em que temperatura está o lead. Se ele chegou agora, se ele já consumiu conteúdo, se ele está pronto para uma venda, se ele não está pronto para venda, se ele está pronto para fazer a transição dele para o WhatsApp. E ali no WhatsApp eu esquento ele para venda. Segundo ponto, eu consigo identificar quais dos nossos produtos ele está mais disposto a consumir. Terceiro ponto, eu consigo saber se ele já foi nosso cliente para utilizar aquelas memórias de compras anteriores para ativar nossas compras. Eu consigo entender o NPS básico dele, saber se ele está feliz conosco ou não. Eu consigo saber se ele está pronto para deixar um depoimento com a gente. Pelo amor de Deus, se você não consegue se valorizar só nesse discursinho de feed e de direct, tá negociando mal. Assista a aula do cafezinho, aprenda a negociar. Assista uma aula que nós temos, aprenda a negociar e executar contratos. Elas vão te ajudar. Agora eu quero falar do aspecto técnico. Conteúdo é para que serve o conteúdo e em que formato. Aspecto técnico é tudo sobre 98/2 do Gary Vaynerchuk, que diz ou você está engajando ou você está vendendo. O aspecto técnico é o social media ele deve identificar se aquela página tem audiência o suficiente para fazer um processo de venda, se ela tem audiência suficiente para fazer impressão de anúncio, para chamar o cara para um desafio, se tem audiência pronta e quente o suficiente para fazer a venda de um produto. O copywriter, ele chega agora e olha a página, você cuida da página todo dia. Esse terceiro ponto, gestão, que é o que eu quero falar, e eu te garanto, não é formado nenhum social media pronto para pensar nessa terceira clave aqui de gestão. Ainda nós formaremos. Aspecto técnico é, você tem que saber se sua audiência está pronta para mais um processo de promoção e de venda, ou se você tem que esperar mais e qualificar mais. Se você tem que voltar lá para a primeira clave, para o conteúdo e falar, puta, olha, pessoal, cliente, copywriter, cliente, pessoal, eu sei que vocês estão querendo vender, eu sei que vocês estão querendo bater meta, mas, puta, o pessoal comprou há 7 dias atrás, o pessoal ainda tá saturado. Tem uma frase que eu soltei, o social media,
Ele não é a última palavra. O que significa isso? O social media ele não é a última palavra. Eu acho que a campanha deve ser baseada no medo e não na ganância. Não é competência dele dizer isso, esse é trabalho do copy. Eu acho que esse carrossel não deveria ser dessa cor. Eu acho que esse carrossel deveria ser dessa outra cor. Tudo bem, uma opinião, mas você não é competente para dar a última palavra. Esse é o designer. Olha, eu acho que esse convidado, ele não casaria muito bem com a audiência do cliente. Tudo bem, é sua opinião, mas você não é competente para dar a última palavra. Quem é competente para dar a última palavra é o coprodutor. Mas o social media é sempre a primeira palavra. O social media não é a última palavra em nada, mas ele é sempre a primeira palavra em tudo. Em tudo por quê? Porque ele está em contato com a audiência todos os dias. Ele sabe quando a audiência está saturada, ele sabe se a audiência receberia ou não um convidado, porque tem fit, casa ou não casa com o cliente. Ele é o primeiro a saber se está tendo algum defeito técnico no produto, no onboarding, no acesso, se está faltando aula. Cara, eu queria saber se o produto está sendo bem aceito. Quem é a primeira pessoa que você busca? Não é o suporte, não. É o social media. Porque antes de cair no suporte, para cada mensagem que cai no suporte, existem 10 directs lá no Instagram da empresa. Para cada cliente insatisfeito que pinga no suporte, tem 10 choramingando na rede social. Então o social media é o primeiro a ver, ele é o primeiro a enxergar, ele é o primeiro a sentir, ele sente quando a audiência tá bem, ele sente quando você mete uma sequência de posts, ou ele mesmo mete uma sequência de posts, e a galera reage, a galera cresce. Puta, cara, ficou bom esse tema, hein? Ficou bom esse tema. É ele que percebe e vai recalibrando a linha editorial. Muita gente fala assim, nossa, Ícaro, qual é a sua linha editorial? Qual é a linha editorial do Ícaro de Carvalho? São 4 temas. Tá lá na aula 141. Marketing digital, investimentos, família, desenvolvimento pessoal e memes, humor. Nossa, Ícaro, mas como é que eu equilibro aqui o conteúdo do dia a dia? Eu estava gravando essa aula hoje, inclusive. Como é que a gente equilibra isso daqui todos os dias? Você não precisa acertar. Você não precisa acertar. A Jéssica fez... Anota marca esse comentário aí da Jéssica, que eu vou voltar nela assim que eu acabar a explicação. Estou achando maravilhoso que o Ícaro está dando valor para todas as profissões. Marca ela aí que eu vou pedir para voltar e aí bota na tela. Você não precisa acertar. Você não precisa acertar. Eu comecei com 60% marketing digital lá em 2018. E eu tinha, sei lá, 3% de humor e meme. Se vocês voltarem lá para aquelas páginas aí, Ícaro de Carvalho Prints, cara, eu quase não brincava, eu tava rígido, eu tava inseguro, eu tava testando. Hoje, pessoal, na boa, eu falo mais do que 10% de marketing digital, eu fui recalibrando, eu fui sentindo a audiência, eu fui desenvolvendo a audiência, com piadas internas, jargões, cachorro cagando, boi, os mesmos arquétipos, as mesmas frases, o que enriquece é o trabalho, foda-se o mióbio, casa e meta 3 filhos. Isso vai amadurecendo a audiência, amadurecendo a audiência, amadurecendo a audiência. Ah, mas a audiência não é rotativa? É, uma parte roda, mas o resto tá aqui todo dia com você. E hoje eu devo ter 10%, 20% de marketing digital, 10% de investimento, que já nem é mais investimento, agora é dinheiro, né? E aí deve ter tipo uns 40% família, e uns 30% meme, humor, lifestyle, que não tinha antes e agora tem. Eu mostro meu treino, eu mostro minha comida, alguma coisa assim. Então, isso daqui vai sendo mexido ao longo do tempo, dos meses, dos anos. Quem é o profissional responsável por dar vida a essa linha editorial? Gestor de redes sociais. Pode vir do copy. O copy, ele pode definir. Presta atenção, o copy ele pode definir a linha editorial. O copy ele pode definir a linha editorial. Mas quem vai executar
A linha editorial é o social media. E como é que você quer pagar? Presta atenção. Como é que você quer pagar R$300 para um cara que vai ser o guardião da sua linha editorial? Porque esse copy, ele pode estar fazendo serviço prestado. Ele vai embora. Ele entrega uma linha editorial. Ele entrega um pacotinho. Aqui, ó. Quem vai cuidar desse pacotinho? Para ele continuar íntegro, para ele continuar igual ao que o copy pensou, para ele continuar no mesmo espírito que o copy idealizou. Gestor de redes sociais. Como é que você quer pagar R$300 para um cara que vai fazer a curadoria da linha editorial do dia a dia? E aí nós chegamos nessa parte. Gestão. Gestão significa gerir pessoas. Não quero falar de gestão de projeto, não quero falar de gestão de conteúdo, eu não quero falar de gestão de tempo, eu não quero falar de gestão de caixa, eu não quero falar de gestão de verba, eu quero que essas coisas todas se danem. Eu quero que vocês aprendam gestão de pessoas, porque basicamente isso daqui é o que vai fazer vocês saírem de R$400 por cliente para R$4.000 por cliente, ou até 8, 9, 10 mil reais por um único cliente. Ou até mesmo, quem sabe, ter um percentual de faturamento sobre os produtos. Por que não? Você está cuidando da parte de social media, entendeu? Olha lá, agora segura aí, não deixa rolar não, dá um scroll que trava a tela. Eu acho que foi Jéssica o nome da menina. Ela falou, estou achando maravilhoso que o Ícaro está dando valor a todas as profissões, colocando cada macaco no seu galho. Ao contrário do que é feito no mercado que quer que você tenha várias profissões. Jéssica, esse é o princípio da profissionalização de qualquer empresa digital. Quando eu quero falar que existe gestão, que deve haver gestão por parte do gestor de redes sociais, eu quero falar que existe uma triangulação. Existe uma triangulação que acontece o dia todo entre copywriter, social media. Eu só tô colocando social media em cima porque eu tô dando destaque para ele, mas eles são equivalentes. Esse triângulo, ele roda. Esse triângulo, ele fica rodando, assim. Imagina que você fumou um baseado, tá pirado e essa coisa tá girando, assim. Então, copywriter, gestor e designer. Olha que bonito aqui. Isso é só essa arte aqui já valeu a pena. É isso aqui, ó. É isso aqui. Quando eu falo de gestão, eu falo o seguinte. Ei, você, gestor de redes sociais, você precisa estar em contato diário. Você precisa ter o preferencial. Vocês precisam ter um grupo de WhatsApp. Vocês precisam ter um grupo de WhatsApp chamada Equipe Mínima Viável do Projeto Tal. E ali está o copywriter, o designer e o social media. Como é que eles interagem entre eles? O copywriter, ele tem como função produzir conteúdo, preparar o público, conceber campanhas, ofertas, pensar em desafios, fazer os roteiros, preparar os e-mails, os funis de e-mails. Agora imagina o seguinte... Presta atenção, eu quero que vocês entendam essa triangulação. Porque se vocês entenderem essa triangulação, vocês não têm ideia do quanto o negócio de vocês vai evoluir ou do quanto o negócio do cliente de vocês vai evoluir. O copywriter, ele sente a necessidade de fazer um desafio. Ele quer fazer um desafio 7 dias. Ele trabalha para o Wendel, por exemplo. Ele trabalha para o Wendel e aí ele sente, ele olha ali no calendário dele, puta, já faz uns 30 dias que a gente não lança nada, né? Vamos fazer um desafio? Vamos lá, copywriters certificados aqui da escola. Pessoal, quais são os 2 grandes drives que existem quando um copywriter quer fazer uma campanha? Medo ou ganância? É o copywriter que vai decidir? É o copywriter que vai ter a última palavra? O nosso desafio será baseado no medo ou na ganância? É o copywriter que vai decidir? É. Ele é pago, foi treinado e formado para isso. Mas é o copywriter que está em contato diário, intradiário com a audiência? Não.
Então o copywriter vem até o social media e pergunta, cara, Marcelo, vem aqui, cara, vamos fazer uma callzinha de 10 minutos, cara. E aí, vamos, manda um áudio aí. Me diz uma coisa, eu tô pensando em fazer um desafio aqui pro Wendel e eu tô pensando em fazer um desafio mais voltado pra, cara, atingir os primeiros targets financeiros, assim, atingir os primeiros 10 mil. Me diz uma coisa, você que tá em contato com a audiência o tempo todo, o pessoal tá mais virado pro medo ou tá mais pra ganância? O pessoal tá mais falando do preço da gasolina, o pessoal tá mais... Porque, pessoal, o copywriter, ele tem que saber perguntar. Pessoal, me diz uma coisa, o pessoal tá mais desanimado? O pessoal tá mais com medo da inflação, do preço da gasolina, do gás? Ou o pessoal tá mais animado? O pessoal tá com a cabeça defendida, cara? Porque, assim, se o pessoal tiver com muito medo, eu vou criar um desafio, cara, eu vou pra cima, vamos falar de medo. Mas se o pessoal estiver ainda animado, se eles estiverem batendo meta, vamos pra ganância, que eu sei que na ganância eu consigo fazer um upsell que vale mais. Puta que pariu, bicho, isso é trabalhar de verdade, entendeu? Duas cabeças pensando. Uma cabeça do copywriter que tem o conhecimento técnico e outra cabeça do social media que tá todo dia ali. Olha só, copy. Cara, o pessoal tá bem machucado, viu? O pessoal tá machucado. Quando a gasolina bateu ali 7 e pouco, puto, o pessoal machucou. Não, beleza. Então, obrigado, social media. Vou fazer uma campanha com medo aqui. E aí, o copywriter foi trabalhar. Ele vai fazer o trabalho dele, fazer o desafio dele. Agora você, gestor de rede social, você acabou de falar com o copywriter, você sabe que vem desafio pela frente. Você vai lá no designer e fala, ô designer, chega aí. Cara, eu conversei com o copy agora, a gente vai fazer um desafio aí, vai ser baseado bem no medo. Cara, deixa eu te mostrar umas imagens aqui que eu achei legais, umas referências. Eu acho que a gente podia trabalhar aqui. A nossa audiência gosta desse estilo, a nossa audiência gosta de ver o Wendel nessas imagens. Olha, esses são os posts de feed com imagens do Wendel que mais geraram clique, que mais geraram engajamento. Usa essas fotos no set de anúncios, porque, cara, são as fotos que estão dando mais engajamento. E aí o designer tem a competência do quê? Ele foi brifado. O designer ele soube que tem um desafio, ele sabe o nome do desafio, mesmo que o nome provisório, ele sabe o público, ele foi brifado que a campanha é de medo. Agora o designer tem o treinamento, a competência técnica para discutir qual é o tom de vermelho, qual é o sombreamento, qual é a composição, qual é a disposição, qual é a hierarquia de imagem. E aí o designer devolve os anúncios tanto para o social media quanto para o copywriter. E aí, puta, caminhamos. Para que serve o social media? Se o social media é sempre a primeira palavra, não a última, mas se ele é sempre a primeira palavra, ele é o profissional ideal para fazer ou sugerir, presta atenção nisso, cacete. É importante pra cacete isso. Tem aulas, vocês sabem que eu não minto pra vocês, tem aulas que eu não tô com a menor vontade de dar essa porra aqui. Eu nem tava com vontade de dar essa aula hoje pra falar a real. Mas é importante pra cacete. É muito importante. Isso que eu vou falar agora, se vocês tomarem consciência dessa triangulação, você pode ser copywriter, você pode ser designer, você pode ser social media, não importa. Se você entender que existe um time, se você entender que não é uma pessoa fazendo tudo, se você entender que essa troca tem que existir, o teu cliente vai ganhar muito com isso e ele vai arcar com essa equipe. Porque é assim que tem que se trabalhar hoje em dia para ter alto nível. Acabou o marketing digital de uma pessoa ganhando R$2.000 fazendo tudo. Acabou. Não viva isso. Se negue a viver isso. Vá lá pro mercado de trabalho, se certifique como social media, mande uma banana para esses caras, que vai ter um monte de gente lá montando equipe viável, mínima viável. Presta atenção nesse ponto agora. Pessoal, se o social media é o cara que vê primeiro, se o social media é o cara que está em contato, se o social media é o cara que acompanha diariamente, o social media é o profissional ideal para falar de timing post e timing product. O copywriter monta.
Pessoal, alguém aqui lembra qual é a aula de Timing Product e Timing Post? Porra, aula 5, 6 da nossa escola. Pedra angular de qualquer coisa que a gente faça no novo mercado. O mínimo do mínimo do mínimo que vocês deveriam saber do novo mercado. Isso é filosofia de trabalho do novo mercado há anos. Aula número 2. Aula número 2 que funciona até hoje. Aula número 2, que é responsável por todo o dinheiro que a gente faz na empresa. Timing Post, Timing Product, é basicamente o que eu faço da minha vida até hoje. O gestor de redes sociais é o profissional ideal para isso. Mas ele não vai fazer. Mas ele vai perceber. Ele vai perceber que está surgindo um Timing Post. Ele vai perceber que está surgindo um tema. E o que ele vai fazer? Ele vai virar para o copywriter. O copy é o seguinte, cara. A gente trabalha aqui para o Cariani. Cara, a creatina subiu de R$30 para R$300, cara. A creatina saiu de R$30 para 300. A gente tem que fazer um texto de feed sobre isso. Sobre não existir estabilidade, sobre os preços sobem, você tem que estar preparado, é por isso que é importante você estar pronto, quanto você valoriza a sua saúde, sua dieta, por que é importante saber brigar pelas adversidades, e temos o melhor produto com o melhor custo-benefício aqui para você. Subiu, mas subiu todo mundo, mas a gente aqui está defendendo o melhor custo-benefício para você. E aí você vai falar o quê? Copy. O copywriter não vai estar ligado nisso, o copywriter está pensando em outras coisas, está pensando no lançamento grande que vem por aí, ele está pensando no desafio, ele está pensando em tudo isso. O copy está pensando em macro. O copy está pensando em macro, porque ele está sendo cobrado em macro. Ele está sendo cobrado enquanto 7 em 7. Ele está sendo cobrado enquanto 6 em 7. Ele está sendo cobrado em, puta, a gente fez um lançamento menor do que o lançamento passado. A cabeça dele está nisso. Ele não vai falar, uau, tem um timing post surgindo. Façam o seguinte, peguem a aula número 2 e comparem a maturidade do Ícaro da aula número 2 com o Ícaro que está falando com vocês agora. O Ícaro da aula número 2 não enxergava isso. O novo mercado é o único negócio que eu conheço que vocês pagam o mesmo preço para ter um professor cada vez mais caro. Minha hora, comparada com a hora da aula número 2, multiplicou em, 30 mil vezes. Ainda a porra da mesma mensalidade. E eu tô falando isso para vocês agora, o que eu enxergo. E ninguém tá falando disso no mercado. Como sempre. Como sempre não, porque então fica muita arrogância, mas o que eu enxergo, pô. Então o social media vai lá no copywriter que tá preocupado com lançamento, com verba, tá com o cu na mão porque tá vendendo menos. Cara, é o seguinte, a creatina subiu. Prepara pra mim um texto de feed. Aqui pra eu subir. Designer, eu já combinei com o copy, cara, a gente vai fazer um post de creatina. Faz uma imagem legal, cara, do pote de creatina. Faz uma imagem legal assim, ó. Imagina assim, olha que merda. Vai ficar feio na cabeça dele, né? Olha aqui. Imagina um produto assim, cara. Imagina um produto assim, ó. Um post assim, ó. Tipo, 1 quilo de ouro e uma creatina. Aí vai ficar horrível, mas o designer vai falar, não, essa ideia é horrível, você tá louco. Ou ele vai falar, cara, dá pra fazer melhor. Mas ele juntou as duas pontas. Ele pediu arte aqui, ele pediu texto aqui, o que ele vai fazer, o que o social media vai fazer. Ele vai postar, ele vai administrar e ele vai converter. Esse é o trabalho do social media. O que significa postar? Ele vai lá e vai subir no feed o post bonitinho. O que é administrar? Ele vai responder os comentários, prefixar os melhores, coraçãozinho nos caras famosos, grandes que estão entrando. E o que é converter? Ele vai pegar os comentários mais curtidos, mandar um direct, conversar com o cara no direct e transformar ele em cliente. É isso que ele vai fazer. O social media é o profissional ideal para se trabalhar timing product e timing post. E aí, de repente, você trabalha pro Brunão. Brunão que tá assistindo aula aqui. Ainda bem que ele não vai me dar treino hoje, só amanhã. Tá trabalhando pro Brunão. E o que acontece?
Social media tá lá executando. De repente, viraliza Power Building. Cara, saiu um canal de Power Building enorme e o conceito tá começando a chegar no Brasil. O Léo Stronda falou de Power Building e, cara, todo mundo começou a falar. O social media vai lá no copywriter. O copy, cara, tem um termo aí chamado Power Building, eu já dei uma pesquisada. Olha esse vídeo, vê se você entende. Cara, eu tô achando que cabe aqui, viu? Um lançamento, um desafio. Eu tô achando que cabe um desafio aqui. O pessoal tá muito pirado por causa disso. Ou, lembra quando eu fiz a polêmica lá com o post da água com sal? Água com sal, me curou tontura de fulano de tal, curou pressão alta de fulano de tal, toma água com sal, resolve tudo. Cara, eu fiz um post aqui falando que água com sal do Himalaia é a maior bobagem. Cara, deu um rebuliço. Os seguidores do Laí Ribeiro estão todos aqui na página, cara. O Brunão tem que entrar online amanhã, depois de amanhã, no máximo, falando porque sal do Himalaia é uma bobagem. Cria pra mim alguma coisa, cara. Cria pra mim, nem que seja um no-brainer. Cria pra mim um cheque em branco. Faz alguma coisa. Aí ele vai lá pro designer e pede a arte. Ele pega o texto do copy, o copy tá produzindo o produto, ele pega a foto, ele posta e ele faz a postagem, a administração e a conversão. Aí ele vira pro Brunão, senta com o Brunão e fala, cara, é o seguinte, lembra do post que a gente fez do sal do Himalaia? Deu um puta rebuliço, você tá com 3 vezes mais tráfego, eu conversei com o copy, eu conversei com o designer. Cara, vamos fazer uma live na sexta-feira falando assim, o sal não fará nada por você. E aí, pum, caralho, o sal não fará nada por você. E aí, qual que é o plano de fundo do negócio? Que o que faz por você é dieta, é treino, é regra, é longo prazo. O sal não fará nada por você. E aí você pega um pote de sal do Himalaia, estilo thumb de Facebook, e escreve fraude. Vá tomar no cu. Eu venderia 6 em 7 disso agora. E aí você vai lá e faz o post. Blá, 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 blá. Aí vem os comentários. Você faz o post, você gerencia e você converte. Esse é o trabalho é isso que eu enxergo vocês fazendo como gestor de rede social. Ai, cara, mas é que você é muito inteligente, você é copywriter também e você pode fazer tudo isso junto. Nós temos milhares e milhares de copywriters certificados que sabem tanto ou mais do que eu nos aspectos técnicos. Tudo bem que o cara não escreve como eu, o cara não tem a narrativa que eu tenho, o cara não escreve bonito como eu escrevo. Mas, cara, tem muito aluno meu copywriter que sabe mais de copy técnica do que eu. E tá lá, trabalhando. Então é isso que separa o social media profissional daquele que terá uma carreira. E, pessoal, eu estou dizendo aqui sem medo de que a gravação me traia. Isso aqui vai ficar gravado. Eu tenho certeza que daqui a um ano vocês vão voltar para essa aula 291, 292, não lembro qual que é. Vocês vão voltar para essa aula agora e vocês vão falar, cacete, como tem social media certificado agora no novo mercado? Por que isso, entendeu? Eu vi que algumas pessoas postaram assim, até aquele ali, Primídias, gestora de tráfego, postou. O tal negócio é ter cliente que paga social media, copy designer, gestor de tráfego. Eles querem tudo em uma pessoa só. E essa é uma grande objeção. E agora eu quero quebrar essa objeção. Porque qual é a função do copywriter? E eu sou copywriter. A função do copywriter é quebrar objeções. Pessoal, nós temos 40 mil cadastrados no mercado de trabalho. 30 e tantos mil ativos na escola, um novo mercado. 40 mil cadastrados no novo mercado, 30 e tantos mil ativos na nossa escola. Não sei quantos mil cadastrados nós temos no mercado de trabalho, porque não é todo mundo que se cadastra. Você só precisa encontrar 2 clientes bons. Você não precisa ficar convencendo, presta atenção. Você não precisa convencer o seu tio a montar uma equipe mínima viável. Ele nem acredita na internet. Você não precisa convencer
Teu chefe que tem uma empresa de logística que acha que Instagram é perda de tempo. Vai lá no mercado de trabalho que vocês vão ver que o grupo vai estar debatendo isso daqui agora até o cacete. Você precisa de 2 pessoas que acreditem no modelo. E vai pagar um pouco para um pouco para outro, um pouco para outro. Nem todo mundo vai começar recebendo 10 mil reais, mas a maneira, à medida que a equipe mínima viável evolui. E outra coisa, você não precisa ser você. Você pode ir para uma agência e a agência te paga um salário e destina o seu trabalho para outros clientes. Pode ter certeza, um monte de agência, o MEC, que está sempre aqui, um monte de aluno nosso que tem agência, vai começar a fazer essa triangulação entre profissionais, porque funciona muito mais. Um monte dessas alunas nossas que são influenciadoras de páginas grandes, todas elas vão procurar esses profissionais. Porque é simples. Se tem aluno faturando 6, 7, 8, 9, 10 mil e nós coletamos depoimentos de muitos, tem quem está pagando. Eu espero que essa aula tenha servido para dar um boom na cabeça de vocês. Geralmente nas aulas eu pego um pequeno tema e esgarço ele até o final. A de hoje eu peguei um tema macro e joguei um monte de possibilidades para vocês pensarem. E lá na formação de social media, é claro que nós vamos pegar cada um desses temas e muitos outros. Eu vou ensinar a fazer persona. Se você não sabe fazer persona, social media, você tá ferrado. Ah, mas a persona não é do designer? É, a persona técnica. Mas quem é o grande porto seguro do designer na hora que ele tá desenhando a persona? O gestor de redes sociais. A Juliana tá falando, tô faturando 18 mil por mês como social media. Tem quem pague, não tem? Se tem alguém aqui, ó, Juliana Góes, tô faturando 18 mil como social media. Se tem alguém que tá pagando isso, ou um conjunto de alguém que tá pagando isso, existe no mercado. E vai existir 100 vezes mais. Porque as pessoas nem sabem que elas precisam disso. Como elas não sabiam que precisavam de gestor de tráfego. Hoje o Pedro tem 20, 30 mil gestores de tráfego formados. O mercado está nascendo agora, e quando está nascendo agora, é que nem o Steve Jobs tirando o iPod do bolso. E aí seu pai vira e fala, pra que alguém vai precisar disso? E o bagulho vende pra cacete. Porque teu pai não é tão inteligente quanto você pensa. Todo mundo quando olha o mercado nascendo, a primeira coisa que ela pensa é, será que vai dar certo? Eu tenho certeza que vai dar certo. Poucas vezes eu farejo algo com tanto entusiasmo. Eu tenho certeza que o mercado vai amadurecer com gestor de rede social, como ele amadureceu com coprodutor, com copywriter e com gestor de tráfego. E aí nós temos o quarteto do marketing digital. O quarteto do marketing digital, volta aqui para a tela branca, diretor. O quarteto do marketing digital é esse. Copy, coprodutor, designer, social media. Quem dá liquidez para todos eles é o gestor de tráfego. Esse é o quarteto do marketing. E aí tem um gestor de tráfego ali num coringa dando liquidez para esses caras todos, comprando mídia para eles. Mas tá aqui, ó. As empresas vão precisar de pessoas assim. Ai, cara, mas eu não tenho dinheiro para contratar todo mundo. Você vai contratar tudo eles de part-time. Você vai contratar um pedaço do tempo deles. Mas tá aqui. Tá aqui. É isso que vai acontecer. E aqui lá por trás, na parte bem do back-office mesmo, assim, da parte bem, tem uma secretariada remoto. Garantindo o seu tempo como empreendedor, para você só pensar nas coisas. Isso daqui é o futuro. Do mesmo jeito que a gente não imaginava há 6 ou 7 anos atrás, não, em 2013, o Érico Rocha fez uns 5, 6 milhões de reais no lançamento dele. Se não me engano, acho que foi nessa época. O primeiro lançamento grande do Érico, o Aguiari começou a trabalhar com ele, fez aqueles vídeos bonitos. Todo mundo falava, nossa, ninguém nunca vai fazer mais do que o Érico. O Érico bateu todos os recordes. Parecia distante, né? Hoje, quantas e quantas empresas, 7 em 7 já é regra aqui no mercado, né? Então, assim, isso daqui que eu tô mostrando ainda parece longe demais. Podem acreditar, pessoal, nos próximos 2 anos, isso daqui vai ser regra
para os players de maior nível do nosso mercado. A começar que eu vou começar a pegar esses temas e jogar lá nos mastermind da vida para as pessoas discutirem essa relação entre esses profissionais todos. Maravilha? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver olhos para ver, veja. Eu tô colocando minha cara a tapa depois de tantas e tantas profecias. Vamos ver como é que essa aula se sai daqui a 1 ano, 2 anos. Vamos ver como é que o mercado amadurece. Vamos ver como é que o mercado vai receber esse monte de social media profissional. Eu quero ver social media em mastermind. Eu quero ver social media com o microfone na mão em evento grande de marketing, porque não tem. O Vinhas, que tem um dos maiores masterminds do mercado, custa 80 mil a entrada e tá fechado. Ele falou que vai dar uma vaga para o social media que a gente sortear lá na nossa formação. Sortear não. Que ganhar, a gente vai fazer uma prova lá. A gente vai pegar um social media que fizer a prova e vai botar ele lá nos masterminds para trazer o ponto de vista do social media para um monte de coprodutor, um monte de gestor de tráfego, um monte de copywriter que não pensa no social media. Eu acredito que é o começo de um mercado. E é um começo de mercado que vai deixar muita gente bem de vida. Eu não vou falar rica, eu não vou falar multimilionária, eu não prometo mentira, mas vai trazer muita qualidade de vida, muita liberdade, muito salário confortável para quem souber pensar, trabalhar e não tiver medo de arregaçar as mangas. Beleza? Obrigado pela aula e até a próxima.